Bom dia a todos, senhores, senhoras. Obrigada pela presença de todos aqui. Foi um prazer ter sido convidada pelo Comando de Saúde, Coronel Aline, Coronel Hamilton, para trazer esse tema hoje para os senhores e senhoras. Nós estamos no finalzinho do Maio Vermelho e ainda é tempo de nós falarmos sobre o que importa, né? Como a Coronel já falou, o câncer de boca, ele é comum, mais do que a gente imagina. Entre nós, ainda não temos diagnóstico, né? Até hoje, graças a Deus. Mas já tivemos, você não Eu não estava aqui ainda. Olha só. Sim, porque um dos fatores é que ele é mais comum em homens acima de 40 anos, que é grande parte da nossa tropa, né? Então, o que eu quero mostrar para os senhores e para as senhoras aqui é como fazer o autoexame. Verificar precocemente se acontece algum tipo de lesão para ter chance de um tratamento melhor. Vou trazer mais informações aqui durante e eu queria que os senhores ficassem à vontade para pararem, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, tranquilo, tá bom? Bom, então, rapidinho aqui, para quem não é da área da saúde, né, acredito que alguns sejam, outros não, a gente tem no nosso corpo, durante toda a vida, trilhões de células nascendo, se multiplicando e entrando em apoptose, que é a morte celular programada. Isso acontece de uma forma majestosa, né, no nosso organismo e ele é controlado. Quando por algum motivo esse controle ele é alterado, ele é perdido, a gente começa a ter uma falha. O que acontece? Alterações no DNA das células fazem com que elas comecem a se multiplicar de forma descontrolada. E a gente chama isso de mutação. Ela pode ser causada espontaneamente por erros de replicação genética mesmo, isso já vem hereditariamente de pai para filho, ou ela pode ser influenciada por fatores externos, que é aí que a gente vai ter mais controle sobre isso e mais chance de cuidar. Por exemplo, como a Coronel havia dito, agentes carcinógenos que são promotores, né, da evolução do câncer são os principais: tabaco, álcool, radiação, alguns vírus e outros fatores como estresse, má alimentação, desnutrição, né, a partir disso. Então a gente tem que observar. Olha só, no Brasil e no mundo, o câncer de forma geral, não só o câncer de boca, ele é uma das principais causas de morte no mundo. O Brasil está em terceiro lugar no ranking mundial de acometimentos de câncer de corpo todo, perdendo só para a Índia e para a República Tcheca. Então a gente tem um alto índice. Tem alguns motivos para isso, né? E olha só, esse estudo de 2021 concluiu que 1 em cada 5 indivíduos terão câncer durante a sua vida. Alguns, né, conseguirão a cura, outros não. Então a gente tem que estar de olho sim nesse tema. A estimativa para 2023 até 2025 é de que ocorram mais de 700 mil novos casos de câncer no mundo, gerando então mais de 30 milhões até 2040, por todas as modificações que a gente tem tido, né? Bom, o que o Instituto Nacional aqui do Brasil de Câncer fala sobre o câncer de boca? Que ele é um tumor maligno. Quando a gente fala câncer, o câncer é um tumor maligno. Existem os tumores benignos que não são chamados de câncer. Então o câncer já é aquele tumor maligno que pode afetar os lábios, as gengivas, bochecha, língua, principalmente lateral de língua e assoalho da boca, que é o quê? Debaixo da língua. É mais comum em homens acima de 40 anos. Especificamente em Goiás, na última pesquisa saiu que o câncer de boca é o 5º câncer mais prevalente em homens acima de 40 anos. Perde para o câncer de próstata, de cólon e reto, pulmão e sistema respiratório e... Lembrei, capitã? Não é pâncreas. Tem mais um e depois é o câncer de boca. Então, assim, é significativo, né? Aqui em Goiás, a expectativa é de que uma pessoa a cada 5 mil habitantes tenha câncer de boca por ano, todo ano. Então não é tão pouco assim, né? E olha só, quando
Quando esse câncer é descoberto no início, as chances de cura são muito maiores, chegando a 95% de chance de cura, com tratamento mais rápido. Quando isso não acontece, quando a gente já descobre com sintomas mais avançados, essa cura pode reduzir para 45% de chance. Então, olha lá, quais são os fatores que mais levam a esse acometimento que dá para a gente controlar? Vai ser o tabagismo, todo tipo, o cigarro, charuto, cachimbo. Inclusive, a gente já tem novas pesquisas, né, sobre os dispositivos eletrônicos que o coronel comentou, que está sendo muito utilizado, e principalmente em adultos jovens. E essa turma nova que está entrando, né, entraram aí mais de 600, né, estão fazendo uso, tá, gente? Assim, é muita gente. A gente pergunta lá quando vai fazer a primeira entrevista, né, e o pessoal acaba revelando para nós. Então, esse índice é alto entre a nossa corporação. Além disso, o etilismo, que se associado ao uso do cigarro, ele aumenta em 30 vezes a chance da pessoa ter o acometimento do câncer de boca. Então, aumenta muito, né? A exposição ao sol sem proteção, que também é uma peculiaridade do nosso serviço, né? Principalmente o serviço operacional. E o que a gente recomenda quando for exposto ao sol? Usar a cobertura sempre que possível e também o protetor labial. Além do protetor de pele, claro, né, do protetor de pele para evitar o câncer de pele, lesões, principalmente em nariz e partes altas, é muito comum. E também o uso do protetor labial, tá certo? Essa é uma orientação aqui para nós. Outro fator que desencadeia o desenvolvimento de mutações genéticas na boca é o acometimento de infecções por HPV, que é um vírus, né? Principalmente transmitido pelas relações sexuais. É preconizado aqui no Brasil que a vacina de HPV seja feita na adolescência, né, quando as pessoas estão iniciando a vida sexual. Então, talvez todos os senhores e senhoras aqui já tenham tomado. Se não, é bom verificar no cartão de vacina e orientar quem tem filhos nessa idade, filhos e filhas, né, parentes, que seja feito isso. Uma orientação que eu dou sempre lá no consultório, principalmente porque eu faço cirurgia, é que quando estamos com feridas na boca, temos que tomar muito mais cuidado. Muito mais cuidado, porque você está com uma ferida aberta, cruenta, contato direto com suas mucosas e o seu sangue. Então, se você tem contato com a saliva, sangue, sêmen de alguém, a chance de ter uma contaminação por HPV é bem maior. Bom, por fim, a má higiene bucal. Sim, o acúmulo de placa e o aumento da quantidade de bactérias na boca faz com que as mutações genéticas possam ocorrer com mais facilidade. Tudo bem até aqui? Bem? Bom, o que dá pra gente fazer então? Geneticamente, a herança dos pais não tem muito como a gente mudar, né? Agora, nos hábitos de vida tem. Então, o que nós vamos priorizar? Uma vida mais tranquila, eu sei que não é fácil, né? Atividade física, que já ajuda, né, a gerar todos esses hormônios que trazem, né, a felicidade aí para nós. Uma alimentação mais saudável, rica em frutas e verduras. Diminuição da fritura também é importante. Higiene bucal em casa e a higiene bucal no dentista, né? Acredito que todos tenham conhecimento de que anualmente nós recebemos os senhores, né, lá no gabinete odontológico para fazer o exame periódico anual, né, coronel? Eu vou até mostrar aqui, para quem ainda não sabe ou se esqueceu, como que faz para poder ter o acesso ao serviço também. Bom, aqui, relações sexuais com uso de proteção, proteção solar e a higienização. Aqui o fio dental, aqui a escova de dentes. E o que nós vamos evitar? Qualquer tipo de bebida alcoólica mais concentrada em álcool é pior. E qualquer tipo de uso de tabaco, nicotina, cigarros eletrônicos e etc. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, ah não, mas o cigarro eletrônico é só aquela aguinha, não tem nada de muito assim, mas só o calor da fumaça entrando e saindo dos pulmões, isso já traz o desenvolvimento de mutações genéticas, tá? Nas nossas células. Bom, então aqui, o foco agora é esse aqui. Como fazer o autoexame do câncer de boca? Principalmente, a gente vai ter que estar num lugar iluminado, com o uso de um espelho. O que procurar? Qualquer alteração que fuja da normalidade, como, por exemplo, feridas que não desaparecem em 15 dias,
Então não é qualquer aftazinha que a gente vai desesperar, né? Uma afta normalmente vai desaparecer de 7 a 14 dias. Sem medicação, sem pomada, sem laser, sem remédio, sem nada, naturalmente ela cessa em 2 semanas. Passou disso então, a gente fica alerta. Manchas brancas ou avermelhadas, endurecimentos, caroços que sejam mais firmes, sangramentos e inchaços em áreas dormentes. Olha lá como é que a gente pode fazer. Isso aqui eu já falei das chances, né? Porque no início 95%. E quando a gente tem sintomas mais graves, como dificuldade de mover a língua é o local da boca que tem mais câncer de boca. Então, geralmente, vai ser na língua, mais de 40% é na língua. As chances diminuem bem de cura. Então, olha lá, o que nós vamos procurar? Tem como apagar um pouco a luz aqui na frente? A gente vai procurar manchas, tanto brancas como vermelhas, aumento de volume em gengiva, mucosa, lábios, bochecha, vou falar um por um para os senhores, áreas endurecidas e ferimentos que não solucionaram por mais de 15 dias. Bom, olha lá um exemplo. A leucoplasia é uma mancha branca. Aqui, dá para ver nessa imagem, é um canto de boca. Na foto a pessoa está deitada, então essa manchinha branca, ela não é removida com raspagem, que é o quê? Pegar uma gaze ou um material duro mesmo e tirar, ela não sai, tá entremeada já no tecido. Essa lesão é chamada de lesão pré-maligna, ou uma lesão que tem potencial maligno. Pode ser que um dia ela se torne um tumor maligno, pode ser que não, mas ela tem que ser biopsiada, que é o quê? Removida e mandada para o laboratório para a gente fazer um teste. Bom, outro tipo de mancha que pode ser visivelmente fácil para nós no autoexame é a eritroplasia, eritro de vermelho, né? Manchas vermelhas. Ali é um palato duro, né? O céu da boca, a pessoa usou um palitinho de picolé aqui para abaixar a língua e ter acesso. Essa lesão sempre vai ser câncer? Não, ela também tem cara de outras coisas, tá? Mas vale a pena olhar, não melhorou, vai no dentista. Tomei um café quente, foi lá no palato, despelou, né? Saiu aquela pelinha, tá doendo, tá vermelho. Até 15 dias vai melhorar. Se não melhorar, a gente vai procurar. E essa aqui é muito comum, que é essa lesão aqui em crostas, no lábio inferior. É principalmente por conta do sol, tá? Da incidência da luz solar. Muito comum, tá, gente? Em pessoas mais brancas e que trabalham na fazenda também é muito comum. Senhores e senhoras que são do meio agrícola têm bastante esse acometimento, que pode ser tratado de forma rápida e tem uma grande chance de cura, ok? Vale a pena então observar. Olha lá, onde a gente vai começar então? Primeiro eu olho na face, depois eu vou olhar no meu pescoço, nos lábios por fora, por dentro, nas gengivas, nas bochechas, no palato duro, que é o céu da boca, na língua e no assoalho de boca, que é debaixo da língua. Olha lá, preferencialmente nós vamos fazer isso em casa e com calma. Quem usar prótese, aparelho ortodôntico que dá para remover, plaquinha, tira e faz a escovação, a higienização, porque alguma placa mais branquinha, amolecida, pode ser confundida, né? Então, na escovação, se aquela placa branca saiu, é porque não era nada sério, né? E olha lá então, de frente ao espelho bem iluminado, com o auxílio das suas mãos, faça o seguinte, ó, primeiro a face. Eu vou olhar de frente ao espelho, ver se tem alguma alteração na minha face. Mancha, elevações, se está simétrico um lado do rosto com o outro lado do rosto. Se eu tenho feridas até então que eu não tinha percebido, porque na correria, gente, eu sei que às vezes a gente passa tempo sem parar e olhar no espelho de pertinho e ver como a gente tá, né? Então esse é o momento de fazer isso. Depois, nós vamos para o pescoço, observar as mesmas coisas. Se tem aumento de volume, se tem algum carocinho, dá para ir tocando com a ponta dos dedos para ir sentindo esse volume. Bom, no tamanho de um feijão ou de uma ervilha, é provável que a gente encontre alguma coisa. Nós temos nessa região também linfonodos, né? Que podem estar inflamados temporariamente, mas vale a gente observar. E também se está semelhante de um lado e do outro, tá?
Esse autoexame, pessoal, para quem tiver um parente ou familiar em casa que não consiga fazer sozinho, a gente consegue fazer em outra pessoa, né? Quem está instruído consegue fazer isso. E até chegar lá no quartel e contar para os colegas que estão lá que têm interesse em saber. Bom, lábio superior e inferior. A gente vai puxar o lábio, olhar ele por dentro, o lábio superior, puxar o lábio inferior para baixo e olhar por dentro. Se tem mancha, volume, feridas e todas aquelas coisas, tá? Então, em cima e embaixo. Bom, depois nós vamos olhar as gengivas. Essa, inclusive, é a minha especialidade, as gengivas. E a gengiva tem muita alteraçãozinha. Tem mancha mais escura, tem algumas gengivas que ficam vermelhas e sangrando, e é só uma gengivite, tranquilo, que é o mais prevalente. Mas pode ter algum carocinho, alguma formação que pode gerar lesões malignas. Vamos ficar de olho. Bochecha direita e esquerda, por dentro, de um lado e do outro. Para essa parte, a iluminação é importante, dá para pegar até a câmera, a lanterna do celular, né? Dar aquela olhadinha para ver se a gente encontra alguma alteração. Palato duro, lá no céu da boca, daquela forma que eu mostrei na foto. E importante também, a gente consegue enxergar a nossa orofaringe. Então, se nós colocarmos aquele palitinho de picolé e fizermos a gente consegue ver o fundo lá da garganta, a úvula, né, que é a campainha, e ver se está vermelho, se tem alguma lesão nesse sentido também. Lesões brancas e vermelhas, principalmente. E a língua, né, que é a que mais acomete mesmo, principalmente as bordas laterais. Então, além de olhar a língua, o dorso, que é essa parte de cima, a gente pode pegar com o dedo, levar a língua para a direita e esquerda para olhar as bordas laterais, que é aonde mais tem lesões pré-malignas, de um lado e do outro. E por fim, o assoalho. A gente leva a língua lá no céu da boca, inclusive quem tiver língua presa já descobre nessa hora, né, que a língua prende e não consegue encostar lá em cima. Se tiver língua presa, se for algo cirúrgico que atrapalha a fala, a deglutição, enfim, a função da pessoa, a gente também tá lá para verificar isso com os senhores. E é isso. Qual que é a periodicidade? Nós vamos fazer isso, a recomendação é que seja feita todo mês. Mas eu sei que, assim, às vezes não é muito a realidade de tempo, rotina, a gente acaba esquecendo. Pelo menos no semestre ali, de 3 em 3 meses, a gente dá essa olhada rápida, tá certo? Bom, essa é aquela recomendação dos 15 dias. Se tiver dificuldade também em deglutição ou fala, procurar o serviço odontológico. Mas vamos lá, nem tudo na boca é câncer. A gente tem outras lesões, tipo, estava escovando, bati a escova. Fiz uma aftazinha, foi um trauma. Fúngicas, candidíase, muito comum em pessoas mais velhas ou que sofrem de secura bucal. Dar candidíase é comum e ela também pode ser sexualmente transmissível. Ela pode ser avermelhada, igual aquela que eu mostrei no palato duro, ou ela pode ser esbranquiçada também. Então ela confunde, tá? Pode ser fungo. Vírus como HPV, as bactérias que têm a colonização da má higienização e também os protozoários. Podem ser outras lesões. O que tem que fazer para descobrir? Biópsia. Vai no dentista, faz a higienização, tira lá o pedacinho, manda para o laboratório, define o tratamento. É assim que a gente faz para diagnosticar e tratar o câncer de boca. Certo? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Via de regra, então, são em torno de 15 dias. 15 dias. Isso, persistiu. Aquela lesão por mais de 15 dias não está sarando, procure, né? Bom, o câncer de boca, apesar dessa prevalência, dessa importância, não é o que mais acontece na população mundial. A gente tem 2 lesões que são mais famosas, mais conhecidas da vida toda, que é a cárie e a doença periodontal. Periodontia é a especialidade que mexe em gengiva, né, que é a minha especialidade. Então a gente tem muito acometimento de doença periodontal e cárie dentária, normal. No mundo todo, no Brasil inteiro, no estado de Goiás inteiro, na nossa corporação, não é diferente. E tem uma coisa que eu já quero adiantar aqui, que é o pessoal do serviço operacional que puder fazer o kitzinho de escovação, levar para o quartel, fio dental, escova, eu sei que às vezes está lá naquela correria, está engolindo, toca a ocorrência e tem que ir embora. Volta, faz a higienização, porque às vezes vocês ficam, os senhores, né, ficam 12 horas ali sem escovar, até chegar em casa, faz uma boa escovação, mas é muito tempo de espera, então a frequência tem que ser um pouco maior, tá certo? A partir de 4 horas, o biofilme bacteriano já começa a se desenvolver e fica
ele diminui o pH da boca, que começa a causar as lesões de cárie. Então, 4 horas já começa o processo a acontecer. Se a gente vai, escova os dentes, remineraliza e eleva o pH da boca novamente, a gente está livre por mais algumas horas, certo? Então, olha lá, nessa imagem, dá para apagar de novo a luz, por favor? Tá bem visível. Tá bem visível? Então tá bom. Porque aqui, ó, tem uma cáriezinha, tá? Às vezes isso aqui num autoexame vai ser difícil para os senhores e senhoras enxergarem. A gente está com um espelhinho, isso aqui é no ambiente odontológico. Tem uma cárie lá no dente. Essa cárie, gente, se ela se desenvolve, aumenta, a evolução dela é o quê? Da canal. Se a gengiva que está aqui começa a invadir para dentro dessa cárie, tem que fazer o quê? Cirurgia na gengiva. Então, quanto antes a gente intervir, essa cárie estiver pequenininha, melhor para todo mundo, né? Menos tratamento e mais prevenção. E a doença periodontal também é acometida pelas mesmas bactérias, a bactéria da má higienização mesmo. A formação de tártaro, que é esse amarelinho que está aqui, a gente chama de tártaro ou cálculo. E aí o cálculo faz com que a gengiva vá ficando vermelha e inchada. Isso aqui a gente chama de gengivite. Quando tem sangramento, passa o fio sangra, às vezes fica dolorido, tem tratamento e é coisa simples, se for vista o mais rápido possível. Então a coincidência dessas duas lesões é isso aqui. Elas são causadas por bactérias provenientes mesmo da má higienização, podem ser controladas com a higienização, que é coisa simples, fio dental e escova, não tem muito mistério. Ah, precisa raspador de língua toda vez? Não. Precisa fazer coisas, bochecho, toda vez que eu escovo eu faço bochecho, gargarejo. Não, não é isso que a gente indica. É simplesmente fio dental e escova, tá? Já resolve. E como é que a gente vai fazer para melhorar essa técnica? Quando os senhores forem passar o fio dental, façam isso também em frente ao espelho. Ó, entra lá com ele, dentro da gengiva tem um espacinho que entra lá. Entra, esfrega, esfrega, esfrega e remove por baixo. Ó, puxa aqui. Por quê? Às vezes a gente vê a pessoa fala assim, nossa, eu passo 3 vezes por dia, mostra pra mim. Aí ele entra com o fio dental e puxa. Passa assim. Além de sujar o fio dental inteiro de primeira, né? Não está fazendo a movimentação, não está fazendo a movimentação correta, que é entra lá no sulco gengival, esfrega de cá e remove, tá? Uma limpeza eficaz das faces proximais, que são essas onde um dente encosta no outro, pode remover até 80% da placa. Então é muito mais efetivo do que a escova para passar no meio dos dentes. Concordam que a escova não entra aqui, né? Então o fio dental tem a sua parcela bem importante junto nessa higienização. Para quem usa aquelas contenções, tirou o aparelho e colocou contenção. Colocou a contenção lá atrás dos dentes, né? Nossa, é muito difícil de passar. Existe essa escovinha interdental, ela parece um limpadorzinho de mamadeira, só que bem fininho e tem de vários tamanhos. Ela é recomendada para essas áreas, tá? E também para pessoas que têm algum tipo de deficiência ou dificuldade motora. E aqui também as escovas elétricas, que há algum tempo atrás a gente falava assim, não faz diferença nenhuma, mas faz. Vários estudos mais recentes já mostraram que a eficácia da escovação melhora com a escova elétrica. Também pode ter um fator aí de que a pessoa que comprou a escova elétrica, ela já está assim, com mais disposição, né, disponibilidade e investiu nesse modelo de higienização. Mas é verdade, as escovas elétricas são recomendadas, tá certo? No Brasil a gente tem várias muito boas. Mas o mais importante, a escova cabeça pequena, grande, redonda, tal, é importante que seja macia. Só que o importante aqui é o tempo de escovação. Gostaria de perguntar para os senhores e senhoras se alguém quer arriscar qual que é o tempo médio de escovação. É o necessário e o que a gente faz. Necessário 1 minuto, 2 minutos. O que a gente faz é uns 30 segundos. Ó, e o coronel foi assertivo. O tempo necessário é de 2 minutos. Para criança, a gente ensina a cantar parabéns para você 2 vezes, parabéns, e fazer isso em frente ao espelho. Porque se a gente às vezes está pensando em outras coisas, está com o celular na mão, às vezes a gente fica escovando só de um lado, na hora que vê, não fez esse movimento para cá. Então a pessoa tem uma boa higiene de um lado da boca e não tem da outra. É muito comum, tá, gente? Então tem que dar uma concentrada nessa hora. 2 minutos. E a média no Brasil é de 30 segundos, tá? Então tá bem abaixo.
Quando escova, né? Quando escova, né? Pessoal, bom, então tá, as duas doenças mais acometidas no dia a dia, há muitos e muitos anos, são essas, a cárie e a doença periodontal. Além disso, novas condições estão surgindo aí, em pessoas que têm boa higiene oral. Fazem boa escovação, passa fio dental direitinho, tá tendo isso aqui, ó. Os senhores estão conseguindo ver? Isso aqui se chama lesão cervical não cariosa. Isso não é uma cárie, mas tem um buraquinho aqui no dente. Acontece um afastamento de gengiva e uma perda de estrutura dental. E isso pode acontecer por vários fatores. Primeiro, a pessoa que tem a gengiva fina já está mais propensa a isso. Não tem muito o que fazer, isso é genético. Agora, em segundo lugar, uma escovação traumática. Para compensar o tempo, a gente bota força. Então, escova rapidinho com muita força e acaba lesionando. Não é legal. E o que isso traz? Sensibilidade, que quando os senhores e senhoras, os nossos pacientes chegam reclamando, às vezes nem viu, mas é onde fica sensível quando vai alguma coisa gelada ou doce. Por quê? Tem dentina exposta, a proteção do esmalte dental foi removida. Quando está pequenininho, muitas vezes a gente não recomenda fazer nada, só o controle da sensibilidade, com Colgate Sensitive, um Sensodyne. Às vezes lá no consultório a gente aplica laser, nós temos o laser lá no serviço odontológico, estamos usando bastante e vendo resultados bons, né, Coronel? A gente está usando bastante para hipersensibilidade dentinária, mas o que dá para fazer para evitar? Essa questão da escovação que eu falei e os alimentos abrasivos e ácidos. Aqui nós temos uma comunidade que se exercita bastante, que toma muitos estimulantes. Então, café, pré-treinos, água com limão, cedinho, tudo isso joga o pH da boca lá embaixo. Então, isso aqui é uma das sequelas disso, tá, gente? Esse tipo de lesão por alimentação ácida. Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui quem sobrevive de energético e de café e essas coisas, né? Eu sei como que é a realidade. Mas dá pra gente dar uma diminuída, tomar de canudinho, fica a dica aí, tá, gente? Pra quem tá sofrendo, tomar de canudinho é uma boa. Se aumentar e ficar mais grave, olha o que pode acontecer. Uma destruição bem importante. Ó, aqui, aquela mesma lesão já tá bem mais funda, chama abifração. E aqui um desgaste da estrutura do dente por cima. Se ninguém fala nada e a gente olhar, eu acho que essa pessoa tem pelo menos 45, 50 anos. E olha lá, é um indivíduo de 16 anos com um desgaste muito severo, principalmente causado pela alimentação. E também pelo bruxismo, que é o apertamento dental. Olha só, a hipersensibilidade é o que tem. Eu acho que eu vou precisar que apagar a luz, tem como? Isso. Os senhores e senhoras já ouviram falar sobre bruxismo, né? Que é aquela pessoa que morde e range os dentes à noite ou aperta, pode ser até durante o dia. A maioria das vezes é dormindo. O apertamento dental traz esse desgaste também das coroas e pode levar também a fraturas dentais, muito comum. Ó, esse dente tem uma restauração de resina grande, então ele é um dente que está mais frágil. Comeu ali uma pipoquinha, um torresmo, alguma coisa que não cozinhou muito direitinho, uma granola, castanha, de tudo, gente. Pau, quebra aqui uma face inteira do dente. Algumas vezes dá para recuperar, algumas vezes extração, tem que fazer implante e tudo mais. Porque a pessoa está levando toda aquela carga mastigatória excessiva para cima dos dentes. Que também é causado por esse estresse, o consumo de estimulantes. Quando a gente toma um estimulante que aumenta a força muscular, a gente aumenta a força muscular do rosto também. A gente tem o masseter, que é um músculo muito forte aqui, e ele trava e desgasta os nossos dentes e causa fraturas dentais. E por fim aqui é um outro tipo de desgaste dental de uma lesão não cariosa de uma pessoa com refluxo, que mais uma vez é causado pela alimentação, rotina de vida, estresse, etc. Insônia, né? Noites mal dormidas. Então a gente está tratando o corpo como um todo, não só aquela doença, aquele acometimento. Nós estamos percebendo assim que o indivíduo tem que se cuidar de uma forma geral. Por fim, não vou falar muito sobre isso, inclusive até porque o Coronel Laerte já falou disso no outro dia na live para os senhores, o uso de
cigarros eletrônicos, né? Além da doença pulmonar que ele pode causar, como a fibrose pulmonar, pneumonia, até insuficiência respiratória, ele também vai diminuir o pH da boca, fio primeiro mesmo. Por quê? Muitas vezes a gente vai passar o fio, aquela plaquinha que saiu ali vai pregar em outra face. Então depois a gente escova, cospe, tá? Aquele pedacinho que o fio tirou ali. Então fio primeiro, depois a pasta. Agora, para escolher uma pasta, eu sei que é difícil, a gente chega na farmácia e fica louquinho, assim, com tanta opção que tem, né? Mas o que é que a gente percebe as diferenças? As pastas para dentes sensíveis, com certeza, eu não sou paga para isso, mas o Colgate Sensitive, assim, anos e anos de uso de Colgate Sensitive, é o que eu vejo mais diferença na clínica mesmo. Outras pessoas gostam do Sensodyne, eles têm princípio ativo diferente, mas tudo baseado em ter mais flúor e mais cálcio, zinco, né? Esses minerais para obliterar os canais ali, aquela parte que a gente desgastou. Então, para dentes sensíveis, as pastas de dente sensível realmente são bem melhores. E uma que eu contraindico é a Luminous White, aquela que tem bicarbonato, umas areinhas assim. Elas têm uma corrosão e uma abrasão imensa. Então, se você está com aquela raizinha exposta ali e passa uma pasta abrasiva, você está acelerando esse processo de perda. Assim, a minha recomendação é, não usem, porque até microscopicamente, no esmalte a gente começa a ver umas ranhurinhas causadas pelo uso dessa pasta. Então, eu acredito assim, no meio disso, que tem vários modelos, eu acho que a gente pode optar por usar uma mais baratinha mesmo, que tá tudo certo. Senhora. Deixa eu só... Pessoal, eu vi, né, alguns casos na clínica que muitas vezes tem as ondas, né, de redes sociais, e eu observei que tem algumas pessoas que agora que dizem que não vão usar pastas com flúor mais. Tá? A maioria das pastas no mercado, elas têm o flúor e ele é fundamental na prevenção de cáries. Então, é muito perigoso a gente entrar em modismos muitas vezes sem saber, né? A justificativa muitas vezes não tem fundamentação científica nenhuma. Então, a princípio, pasta dental com flúor, tá? É importantíssimo, principalmente para criança, porque o risco de cárie é muito maior quando o dente está na cavidade bucal há menos de 2 anos. E se você tira esse fator de proteção, tá? É um fator de risco a mais. Lembrando que a água que nós tomamos, ela é fluoretada, porque muitas vezes as pessoas acham que o flúor faz mal, mas se fizesse mal, todos estaríamos com problemas, porque já temos o flúor na água justamente por causa do fator de prevenção às cáries. Obrigada. Bom, importante isso, né? Então, para as crianças, flúor também. Geralmente as pastas de criança têm um pouquinho menos de flúor do que a de adulto, né? E o importante é colocar uma pequena quantidade, né, para as crianças. É um grãozinho de arroz cru, é aquela sujeirinha na escova, porque elas não conseguem cuspir 100%, então elas engolem um pouquinho, e aí faz mal, né? Pode dar alguma intoxicação estomacal. Então é pouquinha pasta e a criança engole, a gente verifica se... Engole não, cospe, a gente verifica se cuspiu tudo direitinho, certo? Senhor. Eles têm uns tratamentos para clareamento, que tem a moldeirinha e a gente coloca o peróxido, né? Aquilo lá faz mal pro dente, é agressivo? Então, ele não faz mal se utilizado dentro do prazo que ele pode ser utilizado. Mas ele não é recomendado que se faça um clareamento dental com menos de 2 anos de intervalo. Algumas pessoas têm a moldeirinha em casa e aí dá 6 meses, tá meio amarelo, faz de novo, porque ele é ácido, né? Ele é um peróxido. Então, ele trabalha quebrando algumas cadeias que trazem aquela cor mais amarelada da dentina. A gente precisa de 2 anos de recuperação, porque ele dá uma desmineralizada mesmo, tá? Então, não é recomendado que se faça com menos de 2 anos de intervalo. Um amigo meu tem uma moldeirinha em casa, tanto que teoricamente hoje só os dentistas podem comprar nas dentais, né? Mas a Shopee aí tá, né, Wilson? A Shopee vende de tudo que é jeito. Bom, então olha só, os aparelhos, né, com a redução do pH, volta a tudo que a gente tinha falado lá no início. Aqui estão algumas referências de onde eu tirei essas informações, e agora eu quero falar um pouquinho só sobre o serviço odontológico com os senhores e senhoras. Lembrar como que é feito o acesso, né? Olha só, aqui a gente tem a nossa página, na área restrita, CBMGO,
Aqui no cantinho, ó, aqui no cantinho a gente tem ficha individual, etc, etc, etc. Comando de saúde. Comando de saúde, lá embaixo. Aí aqui, inclusão na lista de espera para o tratamento odontológico. Quando os senhores e as senhoras clicarem lá, vai aparecer esse formulário. Que aí no formulário os senhores vão preencher o nome, o RG, qual o local, qual a unidade de atendimento. Inclusive, quem quiser dar uma olhada, eu gerei esse QR Code. Se alguém quiser pegar o celular, mirar aí, já cai lá na página desse formulário do agendamento. Então, a gente coloca o agendamento, aquilo é um tratamento eletivo. É a pessoa que tá tudo bem, mas ela quer fazer um check-up e fazer o tratamento completo, tá? E também existem outra forma de acesso, né, ao tratamento odontológico, que é o quê? Ou pelo eletivo, que vai ser atendido por um clínico geral inicialmente, ou na urgência e emergência, que vai ser nos casos de sobreaviso ou agendamento prioritário. Vou explicar direitinho a diferença. Se a gente vem na urgência ou emergência, a gente tem duas saídas. Ou foi solucionado, ou fez a urgência e manda para o tratamento eletivo. Então a gente resolveu, quebrou o dente, resolvi aqui, vai para a lista do tratamento completo. Porque às vezes, gente, a pessoa chega lá, quebrou o dente, realmente é uma urgência. A gente faz ali, conserta aquela parte, aí eles falam, mas eu queria fazer uma limpeza, eu queria fazer um negócio. Então os senhores concordam que se a gente passar essa pessoa na frente, a gente está rompendo toda aquela lista de quem foi lá e fez o cadastro? Então, assim, nós estamos tentando ser mais justos em relação a isso, a gente resolve a urgência e aí coloca lá na listinha para a gente fazer o tratamento completinho depois, tá? A partir disso, a pessoa veio para o tratamento eletivo com um dos clínicos gerais. Precisa ir para as especialidades, eu já vou mostrar quais são, né, as que a gente tem disponível. Então, o clínico geral vai... tem isso, faz a primeira limpeza, né, que é a raspagem, faz alguma restauração que precisar. Precisa extrair o siso. Aí vai mandar para cirurgia. Aí o clínico dentro, na nossa lista interna, não volta para a lista, na nossa lista interna, vai para as especialidades, tá? Então, bom, o que é... quais são as possibilidades de tratamento eletivo? Nas unidades em Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Caldas Novas e Rio Verde. Então, para clínico geral, o início do tratamento nós temos em todas essas unidades. Precisou das especialidades, vai encaminhar aqui para Goiânia, né? A não ser, por exemplo, o Coronel Dorigan está lá em Itumbiara. Ele é especialista em periodontia e cirurgia. Se acontecer alguma dessa demanda, ele resolve lá em Itumbiara, né? Sobreaviso. O que a gente faz no atendimento do sobreaviso? Que é aqueles plantões que a gente dá. A gente resolve dor aguda, trauma, pancada, um acidente que tenha acontecido, hemorragias, para contenção de hemorragias e drenagem de abscesso, uma infecção, nossa, inchou o rosto do dia para a noite, inchou o rosto de uma criancinha, nós estamos disponíveis para isso, no sobreaviso de final de semana e os da noite também durante a semana. E olha só, a outra alternativa, que é o atendimento prioritário, que ele é resolvido em uma sessão. Dente quebrado, provisório caiu, aconteceu alguma coisa, a gente tem a possibilidade de atendê-los na urgência, durante a semana mesmo, com atendimento prioritário para resolver aquilo. Resolveu essa parte? Então, depois a gente vai fazer o tratamento completo. Certo? Diga. Quanto é a estatística de tempo de espera hoje, no eletivo? Quanto tempo, coronel? Tá. Olha, tá 4 meses. Deixa eu só explicar aqui para ele. A lista, quando você coloca o nome, ela é única. Mas, por exemplo, a criança até 10 anos, ela vai para o odontopediatra. Então, assim, é diferente, tá? Mas tá em torno disso. Quando, a partir de 10 anos, vai para o clínico geral, né? Mas a gente dá uma prioridade para militar da ativa. Eu estou tentando, porque assim, a demanda aumentou absurdamente com os novos bombeiros militares, com a facilidade, né, de acesso online. A gente está tentando chegar no tempo de espera do militar da ativa de 2 meses. Agora, tem um terceiro fator, que é, por exemplo, o militar que fez tratamento lá e quer fazer novamente. Tem um período de carência de 1 ano. Então, muitas vezes, às vezes você deixou o nome
e está demorando mais do que isso para chamar. É porque toda vez que a gente vai na sequência da lista, a gente vê quando que a pessoa concluiu o tratamento eletivo. Se foi há menos de um ano, a gente coloca a data que completa um ano para daí chamar. Então agora a gente vai estar chamando no próximo mês os de junho do ano passado, que já tinham tratado, tá? Mas então tem essas questões aí de lista, mas em média está sendo uns 4 meses para dependente. Obrigada. Isso, e aí quando chega nas especialidades tem sido mais rápido, né, coronel? Exceto o implante, né, que é uma demanda gigantesca. Mas quando a gente faz esse encaminhamento de dentro do clínico geral para as especialidades, a gente está conseguindo andar um pouco mais rápido. Bem? Ó, e quais são as especialidades? Cirurgia, vai ser pequenas cirurgias orais menores, extrações de siso, extração de dente normal. Endodontia, que é canal. Implantodontia, a gente tem o serviço de implantodontia. Hoje quem está realizando os implantes são os coronéis Durão e Dorigan, então está dando uma acelerada também, mas a demanda é gigantesca, né? E uma coisa que a gente retirou para desafogar um pouco disso é a reabilitação com prótese. Então, qual que é a diferença? O implante é o parafuso lá dentro. Perdi o dente, extraí o dente, coloquei o parafuso lá no osso, a instalação do implante, a parte cirúrgica feita no comando. Agora, a parte de prótese, que é o dentinho que vai em cima, não estamos fazendo lá porque demora muito esse processo de moldagem, laboratório e tudo mais. Então, é uma coisa que, por enquanto, a gente suspendeu. A odontopediatria, com o Major Dantas, eventualmente a Tenente Thaís tem atendido crianças também. A periodontia, que principalmente comigo. E a prótese dentária, Coronel Coure, Tenente Priscila e outros também, que estão no papel de clínico geral, mas também são especialistas em prótese, né? E também fazem prótese dentária. Bom, então para resumir aqui, nós estamos à disposição dos senhores lá na Clínica Odontológica, Comando de Saúde. Estou muito feliz de estar aqui nessa manhã com os senhores. É um prazer, nossa missão é cuidar de quem cuida e agradeço a atenção de todos.